Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Sexta-feira, que delícia, sexta-feira chegou. E nós estamos chegando também com o Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Sempre ao vivo, às 2 da tarde, aqui na Rede Família de Televisão. E hoje nós convidamos para a entrevista a doutora Ana Cláudia Dias, perita criminal. E nós vamos conversar com ela vários assuntos deste segmento. Querida Ana Cláudia, já esteve aqui uma vez, o cenário era outro. Tudo bem contigo, querida? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer enorme estar aqui. E gostaria de agradecer aos telespectadores da Rede Família. É um prazer estar aqui conversando com vocês também. Muito E o bem. cenário ficou muito bonito. Gostou? Nossa, ficou maravilhoso. Muito bom. Querida, eu já falei de você aqui da outra vez. Perdão, mas vamos lá. Ana Cláudia Dias, perita criminal, chefe da equipe de perícias criminalísticas de Mogi Guaçu, cidade aqui pertinho de Mojimirim, da nossa região metropolitana. E também a área dela tem de abrangência Mojimirim, Jaguariúna, Estiva Gerbe, Olambre, Itapira, Santo Antônio de Posse e Pedreira. Ela, diretora de comunicação do Simpcresp, Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, perita criminal efetiva há 25 anos Nossa, ela já nasceu perita. Na Superintendência da Polícia, técnico-científica do Estado de São Paulo, lotada no Núcleo de Perícias Criminalísticas de Campinas, nas áreas homicídio, acidente de trânsito, furtos indiretos, furto de energia elétrica e telefonia, crimes ambientais e reprodução simulada de crimes, que é chamada de reconstituição. Também é formada em arquitetura, isso eu não sabia, e urbanismo pela PUC Campinas. Você já atuou como arquiteta? Não, nunca atuei como arquiteta. O diploma serviu para eu prestar concurso para perito criminal, que sempre foi, como você mesmo falou, eu nasci perita, né? Nasceu perita, exatamente. Nasci perita, então. Então, serviu para eu prestar o concurso público. E vamos começar falando lá do setor de Mogi Guaçu, lá da sua área. Minha equipe. Você chefia lá uma equipe, muitas mulheres com você, não? Não, a maioria lá são homens. Homens? Isso. E tá gostando dessa nova experiência? Porque agora você é gestora, você é comandante, como é que tá? Mudou um pouco o foco, né, do meu trabalho, porque aqui eu atuava efetivamente como perita. Lá eu atuo mais como gestora pública, né? E atuando nessas 8 cidades, 9 cidades que você referiu aí. Você trouxe uma colinha aqui, você fala tão bem, né? Mas você não precisa dessa colinha, não. Mas se você não quiser, é cola, não é cola, não. Então deixa aqui se você precisar de alguma coisa. É porque você é sempre muito dedicada, né? A gente acompanha você há muito tempo. Aliás, a sua família tem meio que tudo a ver, assim, com essa área da polícia, não tem? Você tem um irmão que é delegado? Meu irmão é delegado. Atualmente está fazendo academia de polícia para passar futuramente para a classe especial. Precisamos trazê-lo aqui um dia, viu? Sim, com certeza. O ministro Torquato é teu tio distante, assim, ou é tio primeiro, o ministro grau? Torquato Jardim, o ministro da Justiça atual, ele é meu tio, ele é casado com a irmã da minha mãe. Olha aí, então, bom, nós vamos falar daqui a pouquinho de política também, porque eu sei que você está desbravando também essa área, mas vamos falar aqui especificamente desse nosso trabalho, desse seu trabalho, que é o trabalho da perícia. Hoje, esse seu segmento tem tido muitas mulheres também? O sexo feminino está muito na perícia? Eu acho que o sexo feminino está atuando em todas as áreas, em todos os segmentos. Eu acho que as mulheres, elas se desprenderam de vários paradigmas machistas, né, que elas tinham, e elas estão bem mais focadas, né? E na parte profissional. E elas são com uma inteligência emocional muito grande. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter uma inteligência. O que seria inteligência emocional? É você saber se comunicar em todas as áreas da sua vida de uma maneira boa. Porque eu acho que nós somos, no nosso corpo é sistemático, né? Não existe só a parte profissional, a parte pessoal.
Então, a inteligência emocional, o que que é? É quando você consegue ter uma boa comunicação em todas as áreas da sua vida. Sim. E eu acho que as mulheres estão conseguindo se articular melhor nesse segmento. Uhum. E por isso que eu acho que elas estão tomando espaço em vários segmentos, né? Com toda certeza. A nossa perícia brasileira, de uma maneira geral, não sei se de repente, se dividirmos por estado, eu acredito que haja estados em que a coisa é mais eficaz, mas de uma maneira geral, como é que é o nosso trabalho de perícia? Nós apuramos muita coisa, chegamos às muitas conclusões? Olha, com relação aos outros estados, eu não posso aferir porque realmente eu não trabalho. A gente conhece quando a gente se encontra em congresso e tal, mas a realidade específica de cada estado eu não sei. Com relação ao estado de São Paulo, nós avançamos bastante, sim. Principalmente em algumas áreas de DNA, por exemplo. Vários casos estão sendo resolvidos com o núcleo de DNA de São Paulo, com um bom local, né, feito pelo perito, que vai atender um homicídio, um latrocínio. Inclusive, recentemente, nós tivemos um caso aqui em Campinas, que a perita Ângela foi atender um latrocínio e retirou... Foi da Estância? Não. Não, foi no Osiel. No Osiel, que ela retirou uma camiseta e coletou um suor da camiseta. E, posteriormente, com a investigação, eles acharam o suspeito, ele negava, tá? Foi coletado a saliva dele... bateu. E foi confrontado com o suor e deu coincidente. E a prova, e o laudo do DNA é um laudo irrefutável. Não tem... DNA é juramentado. Exatamente, não tem que ser discutido. Não tem como. Agora, a camisa suada, seca, ainda assim deixa ali os vestígios para poder fazer o exame? Um suor, um fio de cabelo com bulbo. Todo mundo pergunta, fio de cabelo serve para DNA? Serve. Com o bulbo é com a raiz, você diz? Com a raiz, desde que seja com o bulbo. Muito bem. E nesse caso foi o suor da camiseta que ela coletou, da camiseta... Seca, claro, estava seco já. Seca, sim. Doutora Ana Cláudia, é inevitável a gente fazer algumas perguntas, porque, por exemplo, a gente assiste a filmes e que, de repente, a pessoa comete um crime e ela pega um pano, vai limpando tudo que ela possa ter pego, alguma coisa assim e tal. Hoje, as digitais, elas são utilizadas efetivamente para se descobrir criminoso? Porque eu não vejo, assim, tanta coisa no Brasil nesse sentido. Não, é que no Brasil é o seguinte, com relação às digitais. Quando não há suspeito, não há nem a coleta do material de digitais. É preciso ter um suspeito. É necessário ter um suspeito, porque nós não temos um arquivo. Não é igual nos Estados Unidos, né? Igual você assiste esses filmes americanos, CSI, que a pessoa vai lá, coleta uma impressão digital, já vai na viatura, coloca e tem um banco de dados do país inteiro. Lá é também? Sim, lá existe. Lá é a realidade americana, mas não se aplica aqui no Brasil. E inquestionável também? Sim, a impressão digital? Sim. Inquestionável também, claro. Cada um tem a sua marca e não é irrefutável. Não tem um polegar igual? Não tem jeito? Não tem jeito. Como é que Deus conseguiu dar tanto molde, né? Impressionante, porque até outro dia eram 7 bilhões de pessoas no mundo. Chegando então aí muito mais que isso. Bilhões, não tem uma impressão digital igual a outra. Que coisa, hein? Impressionante. Aqui tem que ter um suspeito. Tem que ter um Havendo suspeito, se colhe. Havendo suspeito, se colhe a impressão, porque a gente não tem nem as delegacias e nem os núcleos, institutos, nós não temos arquivos, bem como também o Instituto de Identificação não tem identificação de todas. A gente não tem como fazer os paradigmas, essas comparações. Não temos paradigmas para comparar. Muito bem. Com quantas pessoas você trabalha em Mogi Guaçu? Eu trabalho com 13 profissionais na área técnica, mais 5 na área administrativa. 13 na área técnica? Sim. A gente, quando fala em perícia judicial, criminal, a gente já começa sempre a linkar com um homicídio, essa coisa toda. Mas tem um zilhão de outras coisas que vocês Tem uma gama enorme de perícias. Só que é dividido. A minha equipe lá de Mogi Guaçu, nós fazemos homicídios, furtos, acidente de trânsito. A gente faz todas as gamas de perícias externas, tá? Só que a gente, com relação ao laboratório, é limitado. Nós fazemos sangue, verificação de sangue, né? Residográfico, se tem vestígios de pólvora em armas e nas mãos. Peças de exame. Agora,
quando tem alguma perícia mais apurada, ou é o núcleo de Campinas, a gente encaminha para o núcleo, ou para os núcleos específicos lá da Superintendência em São Paulo. Quando um determinado ambiente é peritado, é esse o termo, né? Periciado. Perdão. Quando ele é periciado por uma perita, por um perito, o que for escrito pelo perito é lei, é aquilo, ou há contestações e passa a se fazer novamente outras perícias? Não, o perito tem fé pública. Isso o que ele fala, sim, ele tem fé pública e a perícia dele é baseado sempre em normas, tanto nacionais como internacionais, e é científico, né? Agora, existem os assistentes técnicos que, às vezes, são contratados pelas partes. Ana Cláudia, e a nossa polícia, sobretudo em crimes, ela preserva bem o local do crime para depois haver a perícia? Não, o nosso grande problema realmente é de preservação de crime. Que 70%, se não mais, dos locais, no momento em que você chega no local, não está preservado. Um exemplo disso, que já faz um tempo, é o nosso prefeito Toninho, quando ele faleceu. Para você ter uma ideia, quem solicitou a presença da policial militar, solicitou pelo telefone celular do Toninho. Quer dizer que essa pessoa entrou no veículo dele, já pegou o celular, já tirou toda a preservação do veículo, nem sabemos se já tiramos ele da posição inicial. Mas considerando que quem estava ali era uma pessoa leiga, de repente, não sabia se estava com vida ou não, sim. É o recurso que sobrou. Sim, é o recurso que sobrou para a pessoa que solicitou o chamado. Agora, por exemplo, por vezes os nossos policiais, sem crítica, claro, é só uma questão de pergunta, os nossos policiais, por vezes, se investem na função de peritos, eles começam a procurar as coisas, sabe? Quando de repente tem um corpo ali que não tem mais o que fazer, e eles começam a procurar alguma coisa e mexem em tudo, é isso? Não, muitas vezes o perito chega no local e às vezes o policial já chega assim, olha, aqui está o telefone, aqui está o instrumento de crime e tal. Mas eu acredito que realmente é necessário formar, né? Instruir melhor os policiais. Que eu particularmente, eu sou uma admiradora da Polícia Militar, principalmente. Sim, sim. Porque eu acho, assim, a Polícia Militar extremamente organizada e ética, e eles têm. Agora, eu acho que às vezes falta um pouco de conhecimento por parte deles com relação à preservação de crime. Por isso que, inclusive, lá na equipe de Mogi, eu quero fazer um mini auditório exatamente para isso, para formar turmas, tanto da Guarda Municipal quanto dos policiais militares, e administrar cursos de como preservar corretamente um crime. Você falou lá em Mogi. Você nasceu em Campinas? Campinas. Então, eu nasci em Mogi Mirim. Porque lá em Mogi, é Mogi Mirim, lá no Guaçu. No Guaçu. Não é assim que eles falam? Lá, porque quando você vai se referir a Mogi Guaçu, você fala lá no Guaçu. Agora, quando você fala lá em Mogi, é Mogi Mirim. É que eu sou nova, né? Eu sou nova lá ainda. Para você ter uma ideia, eu ando sem Waze em Campinas, São Paulo e no Rio de Janeiro. E lá em Mogi Guaçu eu tô andando de Waze. Isso, olha só que coisa. Mas ela está gostosa. Eu tô gostando. Você viaja todo dia? Eu viajo quase todo dia, ou às vezes 2 vezes por semana, 3 eu durmo lá. Mas eu fui muito bem recepcionada. Um abraço para os meus funcionários que estão lá me assistindo. Eu fui muito bem recepcionada por todos. Logicamente, eu sou uma pessoa muito proativa, né? Eu tenho esse temperamento muito proativo, então eu sou muito 220. E o pessoal da cidade interior é mais 110. É mais então é o que eu falo. Eu falo, gente, a gente precisa equalizar aqui uns 180, 200. Mais ou menos. Para ver se engrena, né? Fica no meio termo, né? Porque tem certas experiências que a gente já traz por todos esses 25 anos aqui de Campinas, que é uma cidade mais, né, proativa, com mais crimes e tal. Sim. Que a gente já sabe que dá certo e a gente quer implantar lá. Então, eu sinto, às vezes, alguma resistência de inovações, entendeu? De inovar. Doutora Ana Cláudia, quando, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo a gravação do Joesley envolvendo o Temer, aquela coisa, aí depois houve o questionamento, a defesa solicitou uma peritagem diferente, o Molina foi, inclusive, apresentou um relatório diferente e tal. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República,
não tinha tomado as providências no sentido de periciar a fita antes da denúncia? Não, o pedido da perícia foi feito a posteriori, né? Depois, que quando já estava na fase de... Mas é normal isso? Não, normal não é, mas nesse caso específico, como é um caso de repercussão, a promotoria achou por bem deixar público essa gravação. O que eu não acho correto, assim, que eu também não quero julgar ninguém aqui, não estou aqui para julgar, mas, inclusive, nesse período eu estava em Brasília, que eu estava no simpósio, onde estavam reunidos peritos da área federal, né, e da área da Polícia Civil. E todo mundo, sim, o que ficou muito, assim, que todos ficaram, criou um espanto, perícias sendo realizadas em 24 horas. Coisas assim que nesse tipo de perícia específica não ocorre. Por exemplo, se você vai analisar tecnicamente, com todos os procedimentos, tanto nacionais quanto as regras internacionais, meio minuto de um áudio, você às vezes demora de 3 a 4 dias, meio minuto. Então, como que sai, qual foi o procedimento, qual foi a metodologia utilizada e como foi repassada essa gravação? Porque o que o perito se preocupa muito? Com a cadeia de custódia, tá? Cadeia de custódia a partir do momento que tem o vestígio, a prova, todo o caminho percorrido até chegar na perícia, né? E da perícia até o Poder Judiciário. Então, como que esses peritos receberam essa gravação? Na sua opinião, se é que você pode dar opinião ou também pode se abster, sem problema nenhum. O conteúdo, o mote principal da gravação foi alterado? Olha, eu não posso nem aferir, porque eu não tive contato, não participei da perícia, então de maneira alguma eu posso falar a respeito. E a perícia de uma fita, ela é 90% da audição do perito? Não. Não? Não. São 3 fases. A perícia de áudio são 3 fases. Primeiro você tem que pegar esse arquivo e passar para o computador do perito. Tá. Nessa passagem, ele vai identificar tipo o DNA do áudio. Tá? Que o áudio tem as suas características. Da mesma maneira que tem a impressão digital. Tem o áudio também. Tem a impressão. A voz, né? A voz, os timbres e tal. Isso. E tem uma função hash que vai levantar uma numeração, que vai levantar o DNA desse áudio e vai provar que esse áudio que são 2 áudios iguais. Aquele que você tirou e aquele que você você vai analisar. É isso que eu falo. E essa passagem? Eles fizeram? Houve? Como foi essa passagem nesses outros pareceres? Que isso faz parte da cadeia de custódia. Ainda dentro do seu campo, talvez seja mais o campo jurídico, mas o áudio, quando ele é conseguido, digamos, de uma maneira, não sei se irregular ou não, ele tem peso judicial? Não, mas aí não é irregular. Aí as pessoas confundem, juridicamente falando, é o seguinte: se eu gravar uma conversa sua com a sua esposa, eu estou fazendo uma interceptação telefônica. Tá. Esse áudio é irregular. É irregular. Se eu gravar uma conversa minha e sua num bar, em algum outro lugar, e eu e você, nós dois estamos no processo, isso é regular, é normal. É lícito. Mas, por exemplo... O ilícito é você gravar 2 pessoas e você não fazer parte do processo. Mas, por exemplo, e se você gravar uma conversa minha com a minha esposa e houver ali, nessa conversa, uma confissão de um crime, por exemplo, não tem nenhum peso? Não vale isso? Como juridicamente não. É lógico que de repente, se o promotor ou juiz quiser ouvir essa gravação, lá no subconsciente dele, pode até influenciar, mas juridicamente como prova, não. Muito bem, muito bem. Vocês têm tido muito trabalho lá lá em Mogi Guaçu? Sempre tem, bastante. Não é bom quando vocês têm que estar muito atento, né? Porque significa que alguns problemas estão acontecendo. Sim, com relação à segurança pública em geral, né? De uma maneira geral. No Brasil inteiro a segurança pública está... E qual que é, não sei se existe um percentual dos casos que são resolvidos em razão do trabalho da perícia? É que nós,
Eu sou uma perita que eu procuro saber, eu faço uma reconstituição, principalmente quando fazia aqui em Campinas, eu procurava saber o resultado de um júri, e até fiz uma reconstituição semana retrasada, não foi uma reconstituição, foi um levantamento de local lá com desenhos esquemáticos em Mogi Guaçu, e teve o júri ocorreu ontem. E eu pedi para eles me avisarem o resultado do júri, eles me avisaram e que a pessoa foi condenada a 24 anos. Eu sempre me preocupei em saber o feedback do meu trabalho. Do seu trabalho. Agora, não ocorre isso no geral. Isso. Não, muito porque bem. o perito também nem tem tempo para ficar... Daqui a pouco nós vamos mostrar um filme também, né? A gente vai falando daqui a pouco, um filme institucional de vocês lá. Doutora, deixa eu mostrar meu aplicativo aqui, ó, para os nossos queridos amigos, porque neste final de semana tem 2 jogos aqui, um envolvendo o Guarani amanhã, contra o Internacional de Porto Alegre, e depois Ponte Preta e Vasco no domingo. Eu vou narrar o jogo da Ponte Preta. Esse aplicativo é de graça, você baixa aí no seu smartphone, também tem o site albertocesar.com.br, você acompanha as nossas transmissões de futebol, tá bom? E quando não, ouve música, e música de ótima qualidade. E o seu Corinthians, como vai? O meu Corinthians... primeiro eu gostaria de falar do seu aplicativo, eu já baixei, realmente é muito bom. Ai, que legal. E o meu Corinthians vai muito bem. Muito Aliás, bem. Estou esperando, aguardando o seu convite, né? Quando ele vier para cá, para a gente assistir no seu camarote presidencial. Tá bom. Imagina, realiza. Eu narrando Ponte Corinthians, no meio da torcida da Ponte, Ana Cláudia Dias com a camisa do Corinthians, com certeza que ela vai querer ir, lá no camarote, torcendo. Já pensou? Que coisa! Aí você vai ter que fazer uma perícia depois para ver por que é que tudo aconteceu. Mas é isso. Hoje o seu Corinthians tá bom, mas o campeonato tá chato. O torcedor do Corinthians não é mais torcedor, é espectador e telespectador, porque sabe que vai ganhar e tá ficando muito chato o campeonato. Pois é. Brincadeira. Lembrando a você que está nos acompanhando que todos os dias, às 7h05 da noite, eu apresento aqui o RF Esporte Clube com toda a equipe da Rede Família de televisão. Vamos lá. Daqui a pouco a gente mostra o vídeo, mas me fala um pouquinho desse negócio da bala que sai do revólver e as pessoas têm que olhar a estria da bala. O que acontece? Não é tudo igual? Não. Cada cano da arma tem os seus estriamentos mais grossos e mais finos. Então, o que também deixa uma marca como se fosse uma impressão digital no projétil. Tá. Então, aconteceu um disparo de arma de fogo num homicídio, em que esse projétil ficou dentro da pessoa Tá. ou, de repente, caiu no chão. Tá. Esse projétil, e depois você tem a arma que é apreendida como sendo a suspeita, ou que é deixada no próprio local. Você faz a comparação balística. Tem um microscópio que você, de um lado você coloca o projétil suspeito, você vai efetuar um disparo com nas uma mesmas arma circunstâncias, suspeita. mais ou menos, tá? Não precisa. geralmente é em silicone ou em estopa. Tá. Daí você vai pegar esse projétil e vai fazer a comparação. Nessa comparação, você vai identificar, como se fosse impressão digital, os estriamentos finos e mais grossos. Se for compatível, você afere que partiu daquela arma específica. Então, você vê como é que são as coisas. Não é você olhando simplesmente um projétil, você vai dizer, isso aqui foi disparado de uma 7,65, nada disso. Não, às vezes, dependendo do projétil ou do cartucho que você acha, você pode falar, mas de uma 7,65, de uma .40, mas qual .40 especificamente? Qual 7,65? Aí você vai falar o calibre da arma, não vai falar qual é a arma. A arma é sua especialidade também, não? Você... Não, mas a gente perito criminal tem que ser especialista em tudo. Tudo, né? Tem que ter uma não boa especialista, mas sim. você tem que ter conhecimento geral, claro, geral, né? Conhecimento geral. É isso que eu sempre falo, gente, tem vocação para perito criminal, tem que ter um leque de abertura e tem que correr atrás de conhecimento. Porque... É curso, é concurso, como é que é? É concurso público. Concurso público. Isso, geralmente na área de humanas e biológicas, se você tem a formação acadêmica, e você presta o concurso público. Tem a prova escrita, a prova oral, agora tem prova física também, e depois fica 6 meses na academia de polícia. Mas é a prática que vai te dar o know-how para você trabalhar. O perito criminal
ele prestou concurso público, ele trabalha para o governo, ele trabalha para o município, para o estado e tal. Quando ele é particular, como é que é feito? Ele tem, ainda assim, ele tem o certificado do governo? Não tem, aí ele fez o curso de perito. Não tem curso para perito. Existe? Não, tem assim certas especialidades. Que as pessoas contratam como assistente técnico. Eu posso te contratar particularmente para fazer uma investigação? Eu não. Eu não, porque sou funcionária do Estado. Sim, mas... Não, mas eu não posso trabalhar... Mas se você não estivesse trabalhando no Estado, poderia? Se eu tivesse aposentada, poderia. Sim. Então, todo perito que é contratado, particularmente, ele é um aposentado? Não. Não também? Não. Então, não estou entendendo. Às vezes ele é, por exemplo, o Molina. Sim, o Molina. Já esteve aqui comigo, inclusive. Então, o Molina, ele é formado em música. E ele se especializou em identificação de vozes. E isso na Unicamp. Então, quando tem alguma perícia referente à identificação de vozes, contratam ele particularmente para fazer a parte de identificação de vozes. Só ele que não é um perito concursado. Não é um perito concursado. Ele se especializou numa determinada área. Sim, mas por conta mas dele. Tudo bem, mas o laudo que ele assina, que peso tem? O laudo que ele tem... À luz da justiça. Depende, tudo é interpretação, é o que eu falo. Eu falo, o perito criminal, a obrigação nossa é fazer o laudo, sim, baseado na ciência e na técnica, tá? Essa valorização, essa mensuração da validade da prova ou não, fica a cargo do juiz. Não a cargo nem do advogado. Tá? Então, quem que vai mensurar o laudo? O juiz que vai avaliar. Exatamente. Então, eu acho totalmente desnecessário o que ocorreu por parte da imprensa e por parte desses fornecedores de pareceres aí, logo em seguida, esse estardalhaço todo em cima, não sabemos se é a verdade real. Tá. É isso aí, sabe, doutor, é o seguinte... Lamentavelmente também, quando cai um avião, a gente tem no Brasil 220 milhões de pilotos, né? Porque todo mundo fala o que aconteceu e tal, e quando na realidade quase ninguém entende e as agências especializadas demoram meses, anos às vezes, para esclarecer um determinado acidente que o povo no dia seguinte já sabe disso como é que foi, né? Vou mostrar um pouquinho do vídeo institucional de vocês, até para que a gente possa depois ainda falar um pouquinho de política, que você vai entrar na política, você já esteve, né? Eu acho que você nunca saiu também, né? Eu fui presidente, né, do PTB Mulher aqui em Campinas, agora eu vou direcionar pelo PSDB a um trabalho lá na região onde eu estou trabalhando, que fica mais fácil. Mas pensa em cargo eletivo? Não sei ainda. Eu vou começar com trabalhos sociais e vou fazer um trabalho lá. O que é um absurdo, né? Porque continuo achando um absurdo a omissão das mulheres na política e o machismo dentro da política, né? Eu vou continuar insistindo. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes e cada 7 pessoas que são eleitas, somente uma mulher. Sou uma mulher. Tá, alguma coisa está errada. E a proporção dizem que é o contrário em termos de habitantes, né? Existem 7 mulheres e para cada homem alguma coisa está errada, né? E eu acho assim, essa ojeriza pela política não existe, gente. Toda omissão, você está indo para o lado errado. Não adianta você falar, eu odeio política. Ao momento que você está falando, eu odeio política, você está indo para o lado do injusto. A omissão... automaticamente você está indo para o lado injusto. Você tem que se posicionar em todos os sentidos da sua vida. A partir do momento que você se omite em qualquer área da sua vida, você está indo para o lado do injusto. Temos o filme aí, não? Se tá aí o filme tá no ponto? Isso, vamos falando um pouquinho, porque o filme, na verdade, ele tem um BG e tal, né? Aí a sexta maior cidade do mundo, aí fala São Paulo, não é isso? São Paulo, Aí é o prédio da superintendência, onde tem todos os núcleos. Vai falando em cima que você tem mais. Aqui é o prédio da superintendência, né? Onde tem todos os núcleos, onde os exames, tanto biológicos, químicos, físicos, são feitos lá, de entorpecente. Aí é o núcleo de balística. Lá tem tudo, áudio, tudo, né? Tem tudo. Tá. Tem um núcleo só para fazer os áudios e audiovisual, impressão digital. Isso aí de impressão digital. Isso nós fazemos.
Muito legal. Isso aí, bom, são os meio que laboratórios, tudo isso, Sim, né? é os laboratórios lá de São Paulo, que são os núcleos. Lá em São Paulo nós temos os núcleos de Química e Bioquímica, que trata sangue e fluidos. O núcleo de Física, que é fadiga de materiais, né? Núcleo de Toxicologia. Essa fadiga de material é uma coisa muito séria, né? A fadiga de materiais, principalmente na parte quando tem engenharia, né? Sim. Envolvida. Ou quando você quer ver... Uma queda de elevador, por exemplo. Uma queda de elevador. Né? Ou mesmo uma corda, que você quer ver a tensão dessa corda. E tem o setor de toxicologia, setor de DNA, o núcleo de DNA é lá. Olha aí a recomposição. Muito legal. Núcleo de documentoscopia também, que é importante, assinatura falsa, dinheiro falso. Você vê aqui, você falou muito do dinheiro falso, né? E agora, nós temos um setor lá até de pedras preciosas. Tem um núcleo lá que você identifica se é ou não. Ah, é? Sim, tem um aparelho. Quadros também? Quadros famosos? Quadros, não. Não sei se tem alguém especialista, mas não tem um núcleo específico disso. Esse é um vídeo, aliás, ele é comprido, a gente está falando aqui, comprido em termos assim, é um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, né? Para televisão, mas é um institucional. E vocês apresentam isso aí, esse vídeo, de que forma, de que maneira vocês apresentam ele? Aqui, coincidentemente, de entrar na televisão, mas o departamento faz alguma divulgação em redes sociais com ele, tudo, não? Esse vídeo institucional realmente faz parte do marketing, né, da superintendência, porque a população é muito leiga com relação à perícia. Muito. Mas é verdade. Então não sabe realmente toda a gama de perícias que nós atuamos. Então esses vídeos são feitos para a gente apresentar em palestras, em entrevistas, exatamente para mostrar o tanto que a gente progrediu e a gente faz. Né? A abertura do concurso público para perito, ele tem uma periodicidade marcada ou na medida da necessidade? Necessidade e disponibilidade do governo com relação à parte financeira e a logística dele lá, né? A programação deles de dinheiro, né? Aqui no nosso estado de São Paulo, já houve momentos de atraso de pagamento ou está tudo em dia com o pessoal? Não, aqui nunca houve atraso de pagamento. Isso é muito bom, né? Dá muita confiança. Dá. Dá porque é uma insegurança grande quando você trabalha... Quanto tempo para se aposentar quem é perito? Tem alguma diferenciação, uma classe especial? Bom, não? Esquece a reforma que pode vir aí, né? No momento. Sim. Mas geralmente é 25 anos as mulheres e 30 homens. Mas tem que somar 85 e 90 anos. A sua idade, sim, com mais o tempo de trabalho. Mais o tempo de serviço. Ah, muito bem. Você não vai me perguntar para mim quanto tempo vai demorar para eu aposentar. Não vou te perguntar. Você pode ficar sossegado. Mas você está numa fase da vida que você pode falar tranquilamente a sua idade, porque você vai provocar uma exclamação na mente de quem ouve a sua idade, porque realmente você está muito bem. Ai, obrigada. Querida, por que você ficou assim, a hora que a gente falou da política, eu quase que saí do estúdio, falei, daqui a pouco ela vai ficar brava comigo. Não é só as mulheres votarem nas mulheres que a situação muda, porque tem muito mais mulher do que homem. Então, mas você sabe o que me deixa mais indignada? É o machismo feminino. Eu acho assim, o machismo masculino é até justificado em termos. Eu acho que nós estamos em 2017, muitas coisas evoluíram. Eu acho que até a gente justifica. Agora, o que a gente vê muito? Machismo feminino. Quantas vezes você não ouve assim, eu não vou naquela médica porque é mulher. Ouvindo isso de uma mulher, me soa tão mal que você não tem noção. Ah, a mulher fala isso? A mulher não vota na mulher. Mas e qual a razão? Então, eu acho que vem realmente de uma educação machista em que ela teve e que eu acho que tem aquela coisa paternalista, aquela confiabilidade sempre na personificação masculina e não feminina. Mas hoje, é o que você falou, será que não é uma questão de tempo? Porque quando, por exemplo, o tempo da nossa existência aqui na Terra, vamos imaginar, olha, sei lá, se você viver aí 90 anos, tá bom? Imagina, 90 anos. Que são 90 anos para a história? É muito pouco. Para nós é um absurdo, mas para a história, para o mundo, é muito pouco. Então eu acho que é uma questão de mudança, é algo homeopático. Hoje você vê muitas mulheres comandando países,
Sim. Angela Merkel. Quanto tempo Margaret Thatcher, a rainha. Quer dizer, então a gente vê tantas mulheres fortes comandando, não só nessas tão conhecidas, mas as empresas, tantas e tantas mulheres que estão no anonimato, mas que são grandes empresárias, grandes executivas. Então, eu acho que é só uma questão de tempo. Eu mesmo, nos meios de comunicação, em São Paulo eu tive mulher como diretora, em Campinas eu tive mulher como diretora. Então, acho que as coisas estão mudando. Acho que é só uma questão de tempo, que talvez nem eu nem você vejamos. Então, mas na política o que acontece é o seguinte: tem muito trabalho a ser feito dentro dos partidos. E as mulheres precisam se unir e cobrar isso. Porque toda a verba direcionada em campanha, sempre eles elegem 2, 3 homens e é direcionada para eles. Nunca para as mulheres. As mulheres, é o que eu falei e vou repetir, as mulheres hoje na política servem apenas como massa de manobra para os homens se elegerem. Eles querem os 30% de mulheres na legenda para completar a legenda. Depois, mas não querem na de cadeira, não querem de cadeira. Por isso que eu sou a favor de ter 30% efetivamente de cadeiras no legislativo para as mulheres. Eu já defendi isso também. Enquanto não acontecer isso não vai reverter essa situação. Pois é. E você vê como é que são as coisas. Por causa disso, você vê em eleição que há mulheres, nós tivemos aqui, que não tiveram 3 votos, 2 votos. Então, foi exatamente e única e exclusivamente para compor, para atender um dispositivo da lei. Exatamente. E a nossa vereadora que entrou, ela é muito boa. Sim, a Mariana Conte, ela já esteve aqui. Aliás, excelente. A entrevista dela aqui foi show com a gente. Ela é muito boa. Vou dizer uma coisa, viu? Graças a Deus, as pessoas que têm vindo aqui sempre dão boas entrevistas, como a sua, por exemplo. Obrigada. Gostou do cenário? Gostei, ficou ótimo. Tudo bom, tudo maravilhoso. Tudo muito bom. Então, tá gostando do seu trabalho lá em Mogi Guaçu? Tá feliz? Feliz. É Posso isso dar aí. o último recadinho? Pode dar. População. Para você aí que está me ouvindo. Em tudo que você for fazer na sua vida, 3 palavrinhas: fé, esperança e amor. Fé para você acreditar naquilo que você não vê. Esperança para você ter certeza que aquilo que você foca, que você quer, vai acontecer. E amor, comunique-se, você tem que comunicar, ter uma comunicação apaixonante. Se você não se comunicar com paixão, você não vai ter sucesso na vida. Não esqueçam, beleza, fé, hein? esperança e amor. Boa tarde para todos. Que show da Ana Cláudia Dias aqui com a mensagem final para vocês aqui. Muito obrigado, querida. Para você que me acompanhou também, muito obrigado pelo carinho. E hoje é sexta-feira, então vamos afrouxar o nó da gravata. Aqui soltar o colarinho, ufa, que delícia, hein? Mas a minha sexta-feira ainda tem muita coisa para mostrar para você, porque eu volto à noite no RF Esporte Clube às 7h05 da noite com o nosso programa de esporte, tá bom? Ótimo final de semana, saúde, paz, alegria e muita sorte. Você deu show, menina. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Alô, é isso aí. Foi muito bom. Espero aí que nós já saímos.